Nós acompanhamos muito nos últimos meses essa discussão em torno do IOF, projeto de aumento do IOF. O governo defendia o aumento do IOF, articulação na Câmara e esse embate, porque todo projeto do governo é um embate, né, da bancada ligada ao presidente Lula e a ligada ao ex-presidente Bolsonaro. O deputado federal Júlio Arco Verde votou contra o projeto de aumento do IOF e comemorou o resultado na Câmara Federal. Vamos acompanhar. Federal, o requerimento de urgência contra o aumento do IOF, 346 votos. Acredito que a Câmara representou a sociedade, mostrando que o brasileiro não aguenta mais aumento de impostos. O governo federal tem que apresentar agora para a Câmara medidas de contenção de gastos. A sociedade brasileira e a Câmara Federal não aguentam mais o aumento de impostos. O governo tem que fazer a sua parte e começar a cortar gastos que são muito grandes. O governo só aumenta gastos, não traz uma solução para o Congresso Nacional. Ezequiel, você tem aí os números finais? Isso, os números finais que dos 10 deputados federais piauienses, apenas 4 votaram contra, né? Contra essa derrubada desse projeto do governo federal. Então, os deputados que votaram não são os deputados Francisco Costa, Flávio Nogueira, Florentino Neto e Merlong Solano, ou seja, todos os deputados do PT, do Partido dos Trabalhadores, votaram contra. E os votaram contra? Isso, votaram contra ao não pedido de urgência, ou seja, para que não fosse suspenso o aumento do IOF. E todo o resto da bancada, a maioria, 6 votou. Isso, os outros até mesmo deputados governistas. Os deputados governistas Castro Neto, Júlio César, Marcos Aurélio Sampaio e Jadiel Alencar votaram sim, ou seja, por essa interrupção desse aumento do IOF e, como já era de se esperar, os outros 2 parlamentares da oposição, Júlio Arco Verde e Átila Lira, também votaram a favor. Agora, essa questão é a seguinte, você está aí no ano pré-eleitoral, todo mundo quer fazer uma média com pesa a questão partidária, pesa. Mas pesa também uma média com o eleitor. E não há clima para aumento de impostos, né? É algo que já causa um questionamento muito grande por parte da população, principalmente no caso do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide em boa parte dos produtos, né, e serviços, nas transferências, nas operações financeiras. Então é um impacto significativo. Não há um clima, inclusive do ponto de vista político, para viabilizar esse aumento da tributação. Então, uma derrota, inclusive, considerável para o governo, no Congresso. E outros embates vão acontecer. Outros projetos. Daqui para frente, a gente vai ver com mais frequência os projetos do governo sendo questionados pela oposição e esse embate que vai ocorrer como se fosse uma eleição mesmo, né? Oposição e governo vai ter agilizar a base, base e apoio. E Douglas, ontem acompanhando o discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele falou justamente que a votação dessa urgência, que foi então aprovada ontem por ampla maioria, 346 votos, é claro, uma mensagem clara dos sentimentos dos deputados federais perante então essas medidas urgentes, auxiliadas ali pelo Ministério da Fazenda, principalmente, claro, o governo federal. E ele informou que hoje deve acontecer não mais esse aumento de impostos, e sim o controle de gastos, corte de gastos e também outras regalias no governo federal. Então, ele ressaltou ontem, em uma entrevista que eu acompanhei na imprensa nacional, que essa não é somente a questão de barrar o aumento do IOF, mas também um sentimento dos próprios deputados federais contra esse aumento maior de impostos no Brasil. Você abençoou na campanha, né? Em busca da reeleição, o deputado está pedindo voto para renovar o mandato, votou a favor do aumento de imposto. Tem isso, né? É aquela história que os deputados calculam meio o preço político de um voto, né? Apesar de ainda há essa busca por agradar o executivo, por não se indispor, mas é o outro lado também, né? De pensar no eleitorado, na reação do eleitorado com medidas impopulares. Se a população soubesse o poder que tem, quer queira, quer não, todo o Congresso Nacional sucumbe à vontade popular. Quando vai para as ruas, quando tem um sentimento muito concretizado, eles sucumbem a esse sentimento.
Às vezes nem precisa ser algo, por exemplo, como o 13 de junho, lá o mês de junho, as manifestações contra o aumento, depois foram manifestações contra muitas questões, nem precisa ser aquilo, não. Só a repercussão nas redes sociais do aumento do IOF já é suficiente para os deputados votarem contra, né? Mas a população, às vezes, eu fico questionando, a população não enxerga, não tem essa noção clara. Só pensa, né, quando vota ali, mas não tem essa noção clara do poder de mobilização que tem durante o mandato do deputado. Até mesmo recentemente, que a gente observou da escala 6x1, É, teve uma grande também. repercussão a nível nacional, principalmente por conta das redes sociais. Deu uma esfriada agora, mas a própria deputada Érica Hilton disse que já protocolou um projeto e que segue tramitando para ter esse apoio da maioria da casa. E o governo tem que ficar de olho aberto, hein? Essa articulação política aí